Então, boa tarde, pessoal. Eu vou me dar o luxo aqui de apresentar sentado, porque estou muito grávida. Então, meu nome é Isabela Fraio, com a Marina Marinho. Nós somos do Jus Brasil, somos Legal Experts no Jus Brasil. E o papel de uma Legal Expert no Jus é justamente ajudar os nossos times multidisciplinares a entenderem, né, o que é esse contexto jurídico. Então, a navegar nesse mundo que para muitas pessoas é hermético, é fechado, é uma linguagem difícil. Então, a gente tem esse trabalho. E, principalmente, um dos nossos desafios, uma das nossas missões é justamente a gente garantir que tudo que a gente faz lá seja com muita qualidade. Então, somos bastiões assim, da qualidade dos produtos que a gente tem lá no Jus. E hoje a gente queria contar um pouquinho para vocês sobre como o Jus Brasil tem liderado a evolução do trabalho jurídico usando o IA. E para a gente contar como que a gente está fazendo, a gente queria contar como que a gente chegou até aqui. Opa. Então, aqui no JUS, a gente sempre acreditou que informação não é apenas o ponto de partida, né? A informação ela é a ferramenta de trabalho que acompanha a gente em toda a nossa jornada jurídica. Então, há 18 anos, o JUS Brasil tem constituído a maior base de dados, o maior acervo de informações jurídicas do país e tem sido a principal plataforma, né, motor de buscas dos advogados. Então, pesquisar jurisprudência, para muitos, é sinônimo de pesquisar no Jus Brasil. Então, a gente faz isso por conta da nossa tecnologia, da nossa capacidade tecnológica de recuperar essas informações, organizar e apresentá-las elas da melhor, né, ordem, né, na maior relevância, e principalmente por conta dessa nossa base de dados. E isso traz muita confiança. E é justamente a confiança que vocês têm na informação do Jus Brasil e também por conta da nossa base de dados que a gente está sendo capaz de fazer essa aposta de como a gente vai evoluir a forma do advogado de trabalhar. Ui, desculpa, voltei. E a pergunta que tem guiado a gente nessa nossa jornada, né, é justamente como que a gente pode evoluir na pesquisa jurídica e ajudar o advogado no seu raciocínio jurídico. E aí, pelo menos há um pouquinho mais de um ano, a gente lançou o JUSIA. O JUSIA pretende justamente não ser apenas uma ferramenta de pesquisa jurídica, mas essa possibilidade da gente acompanhar o raciocínio jurídico do advogado. E é isso que ele faz. A gente não quer apenas oferecer uma resposta jurídica a partir de uma lista de documentos. A gente quer ser capaz de acompanhar a dúvida do advogado e construir o seu entendimento. E do entendimento, a produção jurídica daquele entendimento. E a gente faz isso baseado no que a gente acredita, né? No que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos tempos. Então, em JUSIA, para quem aqui já... Alguém aqui já usou? É usuário de JUSIA? Quem aqui usa Jus Brasil? Ah, boa. Ah, oi, pessoal, foi mal. Estou aqui olhando só para vocês. Boa. Então, a gente faz aqui em JUSIA justamente com esses valores, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa em JUSIA, é possível que o nosso advogado ou advogada verifique as fontes que foram utilizadas para fundamentar, para embasar aquela resposta, e a gente também disponibiliza não apenas as fontes utilizadas, mas todo o conteúdo jurídico, toda a fonte jurídica que foi utilizada para construir aquela resposta, com transparência total. Então, o advogado ele pode ir lá se certificar de que aquela fonte ela é autêntica, ela é verdadeira, e verificar, né, clicando no link para ir direto para aquela publicação no tribunal, por exemplo, na fonte. A gente também faz isso com a tecnologia que a gente desenvolve no Jus Brasil. Então, não é apenas o documento que é mais popular que aparece, né, que é selecionado para a gente montar aquela resposta. É o documento que é um conjunto de documentos, né, de jurisprudências que são mais relevantes de acordo com aquele contexto, de acordo com aquela pergunta que é feita pelo nosso usuário. E, além disso, o JUSIA também promove esse ambiente onde é possível que o advogado ele possa interagir a partir daquela resposta que a gente fornece.
Então, uma dúvida jurídica, às vezes, uma resposta, né, ela não encerra exatamente aquela dúvida jurídica. Então, o advogado ele pode continuar a sua interação, continuar perguntando, aprofundar, refinar a sua pesquisa. E a resposta, quando a gente oferece ela também permite que o usuário possa ter insights. Então, a gente faz sugestões de próximos passos, faz perguntas ou sugestões do que o advogado poderia fazer a partir do que a gente está oferecendo ali como resposta. Mas a pesquisa evoluiu e a pesquisa é só o começo. Ui, opa, desculpa. Desculpa, a pesquisa evoluiu e a pesquisa é só o começo. Então, a gente justamente não quer apenas ser essa ferramenta de pesquisa jurídica, a gente quer permitir que o advogado possa fazer outras tarefas, outros tipos de trabalho no Jus Brasil. E é por isso que o advogado, hoje em dia, ele não faz apenas pesquisa, né? O advogado, ele estrutura teses, ele monta argumentos, ele procura bons fundamentos para a sua tese jurídica, ele organiza os seus casos, ele acompanha processos. Então, a jornada jurídica do advogado não é apenas pesquisa. E é justamente isso que a gente entendeu e que é a evolução que a gente está querendo liderar. Opa, foi mal, gente. Por isso que o Juiziá está evoluindo para ser uma plataforma de trabalho, para tentar acompanhar não mais esse papel, né, da pesquisa jurídica, mas acompanhar toda essa rotina de trabalho do advogado. Isso não é apenas uma aposta no escuro. A gente aqui no Jus Brasil acompanhou e produziu um relatório, que a gente já está na nossa segunda edição, que é o relatório do impacto da IA generativa no direito, que foi produzido pela OAB, ITS Rio, Tribe e também Jus Brasil. E os números que aparecem nesse relatório demonstram que há um interesse muito grande e cada vez mais frequente de advogados no uso de IA. Então, por exemplo, a gente já está na segunda edição, da edição do ano passado até essa edição, houve um salto em que de 55% para 77%, em que os advogados indicam que eles usam frequentemente IA. Então, de 55% para 77% em um ano. Então, não é mais um hábito experimental. Ele já é uma coisa que faz parte, que está integrado na rotina do advogado. E para que o advogado tem usado? Segundo o relatório, o advogado tem usado a inteligência artificial principalmente para fazer peças, fazer pesquisa jurídica, elaborar pareceres e também revisar contratos. Então, notem, não são só tarefas periféricas, né? Na realidade, são tarefas que são do dia a dia, são o core de um advogado. Então, é muito relevante a maneira como os advogados estão utilizando. Além disso, os advogados indicam que pelo menos que 84% das pessoas que responderam à pesquisa indicam que os resultados gerados com o IA são resultados que superaram, que foram tão bons ou superaram a expectativa deles do resultado. E 91% indica que o trabalho técnico feito pela IA que eles estão extremamente satisfeitos com o resultado técnico feito pela IA. Então, é bem notável como os advogados são satisfeitos. Mas um dos dados que eu achei mais interessantes é que pelo menos metade das pessoas que participaram da pesquisa dizem que o uso de IA economizou até 5 horas semanais no trabalho delas, o que é equivalente a uma economia de tempo de 1 a 2 meses no ano inteiro. Então, não é só produtividade, é qualidade. Então, o uso de AI realmente está muito integrado no uso, no dia a dia do advogado. E é justamente isso que o Jus Brasil quer fazer, né? Está acompanhando essa evolução. Ele não é simplesmente uma coisa transitória. É uma transformação que está em curso e a gente quer e estamos liderando como essa evolução vai acontecer. Então, essa é a nossa telinha aqui de Jusiá, e são as possibilidades que a gente tem aqui com o produto. E aí convido vocês também para ir lá no stand para conhecer um pouquinho mais em detalhes.
Então, a pergunta que está levando a gente, que está motivando a gente nessa evolução, né? E se nós pudéssemos acompanhar o raciocínio junto com você? Então, não é apenas, né, a gente fazer aquela pesquisa jurídica tradicional, onde a gente pega um conjunto de palavras-chave para tentar resumir a nossa dúvida jurídica. Vocês sabem como o Juiz Brasil funciona, né? Então, você tem um conjunto de palavras-chave, colocam lá no nosso motor de busca e uma resposta aparece, que é um conjunto de documentos, e o advogado tem que ler os documentos, entender exatamente o que eles estão dizendo, tentar formar um entendimento sobre aquele panorama que retorna. E, e o que a gente quer fazer é diferente, né? A gente quer ser capaz de acompanhar esse raciocínio. E a gente queria mostrar para vocês como a gente vem fazendo. Tinha um vídeo aqui. Ah, pronto. Então, aqui é um exemplo. Ih, não. Desculpa, pessoal. Só desse vídeo. Bom, se o filme não entrar, eu posso descrever o que a gente está fazendo. Então, a forma da gente pesquisar. Não, mas não é esse. Mas tudo bem. Vou só voltar então o slide e eu vou narrando o que a gente queria falar. Que é justamente a maneira como a gente faz pesquisa tradicionalmente era essa por meio de palavras-chave. E o que a gente permite fazer, a maneira como a gente faz pesquisa hoje em dia mudou. Não é mais necessário a gente formular, né, a nossa dúvida jurídica por esse conjunto de palavras e jogar esse conjunto de palavras e que retorna essa lista de documentos. Hoje em dia, com o Jusiá, você pode descrever a sua dúvida jurídica de uma maneira muito mais contextual e descritiva do que exatamente o que exatamente você quer pesquisar. E o que retorna não é exatamente mais uma lista de documentos, né? A resposta também muda. É uma resposta estruturada que ajuda a gente a entender exatamente o que é aquele resultado. A gente não precisa ficar entrando, lendo cada documento um a um para a gente ter uma compreensão do que é o panorama jurisprudencial, por exemplo. Então, a maneira de pesquisar mudou e a maneira como esse conteúdo retorna também é importante. E o Jusiá permite que, mais uma vez, o advogado ele possa consultar aquela informação que embasou aquela resposta. A gente fornece o número, por exemplo, da jurisprudência, do acórdão, da decisão, fundamentou a resposta, e todo o conjunto de documentos que foram utilizados para fazer essa resposta. E a pesquisa ela evoluiu e a pesquisa é só o começo, como a gente comentou. Então, para a gente sabe que tradicionalmente no Juiz Brasil, uma boa pesquisa, na realidade, ela pode começar por uma pesquisa jurisprudencial. Mas a gente sabe que uma pesquisa sólida precisa estar embasada e baseada nos três principais pilares do direito. Então, jurisprudência, legislação e doutrina. E é justamente isso que a gente está promovendo, que é a possibilidade da gente fazer pesquisa utilizando essas três fontes jurídicas. E aí tem alguns receios, né? Caramba, a inteligência artificial ela pode inventar uma lei. Será que a lei que é citada na resposta de fato está vigente? Enfim,
Mas com o Jus Brasil, a gente permite que vocês possam verificar exatamente se a lei está em vigor, se ela não foi revogada, e consultar se ela realmente existe. E a doutrina, muitas vezes, a gente sabe que é uma fonte que demanda tempo, né, de pesquisa para a gente achar exatamente aquele trecho mais adequado, que vai trazer aquele conceito e vai se encaixar perfeitamente na nossa peça. E muitas vezes a gente não tem o tempo que a gente precisa para fazer essa pesquisa doutrinária. E o JUS-IA agora permite que a gente possa oferecer para vocês esse trecho perfeito para a resposta que vocês precisam. E a gente queria mostrar para vocês como que isso está acontecendo. Então, se tudo der certo... Se tudo der certo, pronto. Doutora Ana é uma advogada em que uma cliente procurou ela porque ela queria ver a possibilidade de ajuizar uma ação para pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A doutora Ana queria fazer uma pesquisa no JUS-IA para que ela entendesse qual era o embasamento legal que a petição dela deveria indicar, queria um conceito jurídico sobre um dos requisitos lá de rescisão indireta e também entender o panorama jurisprudencial. E o que o JUS-IA retorna é justamente o que ela precisa, né? Então, vocês notaram ali que aparece o artigo da SLT que indica quais são os requisitos legais para uma rescisão indireta e ela consegue verificar. Aqui a gente tem exatamente o trecho, né, da definição de um dos requisitos também do que seria uma falta grave, permitindo que dona Ana possa verificar diretamente na fonte se a doutrina existe, se aquele trecho de fato está naquela obra. Ela pode verificar a editora, a obra, a página, tudo fazendo essa validação de que aquele trecho retornado de fato existe e está embasado ali na sua resposta. E a possibilidade, e além disso, né, se a doutora Ana quiser continuar sua pesquisa, aprofundar ou refinar algum tema, tem a possibilidade dela continuar a sua interação também em JUS-IA. E aí também uma das nossas apostas é que a gente não precisa mais, com o JUS-IA, sair desse ambiente de pesquisa para a gente redigir a nossa peça. Então, voltando antigamente como a gente fazia, que era fazer a nossa pesquisa com palavras-chave, retorno de lista de documentos, a gente fazia a compreensão daquele cenário, pegava a nossa tese, os nossos fundamentos, ia para um outro ambiente fazer a redação da nossa peça. Em JUS-IA, você faz tudo no mesmo lugar. Você faz a sua pesquisa, você monta o seu entendimento e, a partir do seu entendimento, você faz a produção jurídica da sua peça. Tudo em um mesmo lugar, usando aquele conteúdo que foi fornecido, você só precisa dar forma para o que exatamente foi aquele resultado. Então, e além disso, né, a Marina vai mostrar, além de permitir essa elaboração de peças, a gente tem muitas outras coisas que a gente permite que possam ser feitas. Bom, vou falar em pé, porque eu acho que vai facilitar passar os dados. Mas então, gente, como a Isa falou, a gente veio desenvolvendo a nossa plataforma do JUS-IA desde 19 de março de 2025, que foi quando a gente lançou aquela primeira tela que vocês viram, que era o que a gente falava que era skill, e que agora voltou, né, com tudo por causa do Claude. Mas o que era a skill? A skill era uma área ou uma habilidade específica que o advogado usa, por exemplo, escrever um documento, fazer uma pergunta sobre jurisprudência ou validar se os argumentos e as citações de uma peça faziam sentido. A gente entendeu, junto com o usuário, que a gente precisava evoluir para uma ferramenta de chat. Então, o que a Isa estava mostrando aqui é que a ferramenta de chat, ela permite que o advogado use suas próprias palavras, seja muito mais específico para explicar o que ele precisa e que a gente também consegue responder vocês muito melhor do que uma lista de documentos e explicar por que a gente está selecionando cada documento específico para a sua resposta. Uma outra capacidade que a gente entendeu junto com os nossos usuários e que veio como uma evolução do que a gente lançou no mês passado no JUS-IA Experience
foi a capacidade de trabalhar com casos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes o advogado ele não vai entrar no JUSIA hoje, amanhã, depois de amanhã, dia a dia, um dia depois do outro, e interagir com a ferramenta. Pode ter um gap de tempo, né? Eu vou escrever minha petição inicial, depois eu só vou mexer nesse caso de novo daqui a 4 meses. Então, a gente lançou a funcionalidade de casos. O que é essa funcionalidade de caso? Ela não é um chat, ela é um espaço de trabalho, ela é uma pasta que organiza todas as conversas que você pode ter com a ferramenta dentro do JUSIA. Então, aqui, né, a gente continua tratando do caso da doutora Ana, mas a gente vai ter várias conversas que ela já teve sobre o caso dentro dessa pastinha que organiza tudo. Dentro dessa pasta, a gente já tem todos os arquivos que ela anexou inicialmente ou que ela tenha importado dentro do próprio JUSIA. E aí ela pode fazer pedidos específicos, como a criação de um mapa de risco, ela pode debater a estratégia que ela quer usar junto do JUSIA, ela pode pedir jurisprudência específica, então ela pode ir interagindo com a gente, pode ir explicando para a gente o que ela precisa, quais são as dúvidas que ela tem, qual a melhor forma que a gente tem de ajudar. E como o Isa falou, desde 19 de março de 2025, eu nunca vou esquecer, gente, porque era o meu aniversário. Então, eu estava no lançamento do JUSIA comemorando meu aniversário. Desde aquele tempo, desde que a gente lançou a ferramenta, qual é o nosso valor principal? A gente usa a nossa base de dados como fonte da verdade para todas as respostas que a gente fornece. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue validar no documento original se ele existe de verdade, se o número bate. Então, todas as vezes que a gente mostrar aqui na tela um vídeo ou que vocês usarem o JUSIA na realidade de vocês, todas as vezes que uma jurisprudência estiver marcada de verde, isso quer dizer que a gente conseguiu verificar que aquela jurisprudência da exata forma como ela está escrita, que aquela lei da exata forma como ela está escrita, e que a doutrina, né, que também é uma funcionalidade nova dentro do JUSIA, da forma como está escrito no texto, ela existe na nossa base de dados. O que acontece se ela estiver marcada de vermelho? Se ela estiver marcada de vermelho, isso não quer dizer que a jurisprudência não existe, que é um caso de alucinação. Isso quer dizer que da forma como ela está redigida, a gente não conseguiu validar na nossa base de dados. Então, o que a gente faz? Você pode clicar na validação de vermelho e você é levado para o ambiente do jusbrasil.com.br, que todo mundo já conhece, e aí você vai fazer uma busca específica sobre aquele documento para validar se ele existe na nossa base de dados ou se ele não existe. A gente também está mostrando que aí, dentro da funcionalidade de casos, vocês podem procurar por casos semelhantes, vocês podem estruturar o caso, então fazer um resumo, né, de todos os documentos que ficam disponíveis para todas as conversas, vocês podem entender a viabilidade de um novo caso baseado nos documentos que vocês estão colocando. Então, dentro do caso, vocês organizam o trabalho de vocês sobre um conjunto de documentos, sobre um cliente específico, sobre uma tese, não precisa nem ser um processo. Enfim, então a gente tem essa funcionalidade aqui que a gente lançou no mês passado, que organiza o trabalho. A gente quer ser uma plataforma que você consegue utilizar em qualquer momento da sua jornada jurídica. Como a Isabela falou, a gente sabe que muita gente gosta de começar a jornada jurídica procurando por jurisprudência. Jurisprudência sempre foi o nosso acervo principal, é por onde a maior parte dos nossos usuários chega ao Jus Brasil e é por onde ele começa a navegar. Mas o que a gente quer fazer é que você não use o Jus Brasil somente no momento que você vai fazer uma peça, somente no momento que você precisa estruturar um caso novo. A gente quer que você esteja junto conosco do começo ao fim do seu dia. Então, a gente acredita que o caso, ele organiza o trabalho. Então, você pode organizar suas pastas de caso por cliente, por tema, por processo, enfim, da forma como você já estiver habituado. Todo mundo sabe que lá no nosso desktop, no nosso computador, cada advogado tem o seu jeito específico de organizar sua área de trabalho. A gente usa o processo para alimentar o contexto. Então, historicamente, o nosso acompanhamento de processos era utilizado por partes, por familiares, pessoas que queriam acompanhar o seu próprio caso usando o Jus Brasil. Agora, a gente está fazendo a conexão da nossa grande base de processos com a nossa base de jurisprudência, com a nossa base de legislação e com a nossa base de doutrina.
Isso quer dizer que agora o advogado ele pode ver o processo dentro da tela do Jusiá. A gente tem uma opção que chama importar caso, que passou rapidinho aqui no vídeo, mas que você digita o número do CNJ, do processo que você está utilizando, e a gente já importa os principais documentos do processo a partir da nossa base de dados. Então, você monta o caso, você importa o processo, e o Jusiá começou a se antecipar aos seus pedidos, encaminhando notificações para o usuário quando tem um documento novo, quando tem uma petição nova, quando tem uma intimação. Então, a gente começou a implementar isso também para deixar vocês conectados e muito mais ativos dentro do Jusiá. Além disso, gente, outra funcionalidade que a gente lançou no mês passado, então o mês passado foi o nosso mês de grandes lançamentos, né? A gente não precisa mais estar dentro do computador. Então, a gente sabe que o WhatsApp, principalmente, né, é um veículo de comunicação com os nossos clientes. Ele é um veículo que está acompanhando o advogado o tempo todo. Muitas vezes a gente não tira o celular da mão, a gente está conversando com o cliente, a gente quer olhar, quer fazer uma pesquisa de jurisprudência, a gente quer saber um panorama, a gente quer visitar um caso que já estava dentro do Jusiá. Então, a gente lançou o aplicativo do Jusiá para Android e iOS. O que é muito legal nesse aplicativo, gente? Primeiro, a gente consegue compartilhar conteúdo do WhatsApp direto com o Jusiá. Então, você pode selecionar as mensagens que o seu cliente te manda, você pode selecionar áudio, você pode selecionar arquivos, e uma vez que você compartilhar isso com o Jusiá, igual quando vocês vão abrir um boleto direto no aplicativo do banco, é assim que vocês conseguem compartilhar com o Jusiá. Não é encaminhando pelo WhatsApp, é compartilhando. Então, você compartilha isso com o Jusiá, ele já manda para dentro do nosso aplicativo. Você começa a interagir dentro do celular e isso já fica na memória do computador que está compartilhado. Então, em qualquer lugar que você tiver com o Jusiá na mão, você consegue acessar os seus casos, você consegue acessar os seus processos, você consegue compartilhar documentos e você consegue interagir da mesma forma que você já fazia no computador. Então, é mais uma disponibilidade que a gente viu que é do dia a dia do usuário, que é do dia a dia do advogado, e que a gente está tentando levar o Jus Brasil para todos os momentos que o advogado precisar da inteligência artificial. Então, vocês vejam que ele espelha perfeitamente o Jusiá do computador. Você consegue fazer tudo o que você faz na nossa plataforma online, você consegue fazer pelo aplicativo. E como eu falei, vocês não precisam mais perguntar para o Jus Brasil sobre o processo necessariamente. A gente está se antecipando e quando a gente verifica que o processo que está cadastrado dentro do perfil do Jusiá do nosso usuário teve alguma movimentação relevante, a gente baixa essa movimentação, faz uma análise breve da movimentação e do conteúdo dentro do Jusiá e encaminha um e-mail para os nossos usuários avisando que o processo movimentou. Então, mais uma funcionalidade que veio para concretizar essa nossa visão de ser uma ferramenta de trabalho do início ao fim do dia a dia do usuário. Para fechar, gente, a gente sabe e a gente sempre disse que o Jusiá é a plataforma mais confiável para o advogado. Esse sempre foi um valor do Jus Brasil há 18 anos, desde que a gente era um repositório de documento e informação oficial e pública. A gente trouxe isso no DNA do Jusiá, também desde o ano passado, como a gente falou. Toda a informação é verificada dentro da nossa base. O que isso quer dizer? A gente sabe que a inteligência artificial ela pode cometer erros. Todo mundo está usando o modelo fundacional quando está trabalhando com uma inteligência artificial. A gente tem os sistemas especializados, que é o caso do Jus Brasil, que a gente tem workflows, tecnologias e algoritmos próprios, nossa própria base de dados, para montar o produto que vocês usam. Ou a gente tem os sistemas genéricos, né, que são as IAs, que vão atender tanto um advogado quanto um engenheiro. Qual que é a diferença entre o Jus Brasil e o sistema genérico? É que a gente consegue validar se tudo o que nosso sistema está falando, se todo o texto que ele exibe, ele realmente existe. Então, é para mitigar esse problema da alucinação que a gente vê. Tem várias notícias, né, de gente que usa IA, cita jurisprudência que não existe, cita lei que não existe. A gente tentou mitigar isso ao máximo com a verificação de links, mas, além disso,
a gente tem uma pesquisa que, orgulhosamente, eu estou indo para Singapura daqui a um mês, apresentar no ICAO, que é o maior congresso de direito e inteligência artificial do mundo. O que a nossa pesquisa fez, gente? A gente comparou o Jusiá com o GPT e o Gemini. Então, a gente fez um teste duplo cego com 50 advogados. O que é um teste duplo cego? Um teste duplo cego é um teste que as pessoas não sabiam que estavam avaliando o conteúdo gerado por IA e também não sabiam qual que era IA, por óbvio, que tinha gerado aquele conteúdo. E aí eles tiveram que responder várias perguntas sobre o conteúdo que eles estavam vendo. Quais foram os resultados que a gente percebeu, gente? 70% das vezes e das perguntas que foram respondidas, o Jusiá foi a melhor ferramenta para responder aquela determinada pergunta, ou para criar uma peça, ou para fazer uma pesquisa de panorama jurídico, enfim. Ele foi 70% mais estável, performou melhor do que o segundo lugar. E, além disso, ele teve 88% de respostas perfeitas. Respostas perfeitas quer dizer que não tinha nenhum problema dentro da resposta para ela ser aprovada. Então, esse artigo, né, eu sou a pesquisadora dele, ele é objeto do meu pós-doc, junto com alguns amigos de pós-doc das ciências da computação, mas como eu sou uma funcionária do Jus Brasil, a gente tinha que validar isso com os pares, e a ICAO, a gente teve, desculpa, até pulei, porque o nosso tempo acabou, mas até a gente teve 43% menos alucinação e erro jurídico do que ChatGPT e Gemini. E aí, gente, o ICAO, ele é a maior feira, maior congresso de direito e inteligência artificial do mundo. É um congresso onde vai muita gente das ciências da computação. Nosso produto, o nosso artigo, ele está dentro de um tracking de ciências da computação e ele foi aprovado em duplo peer brand review, né? Então, isso quer dizer que as pessoas, os computeiros e os advogados que fazem a avaliação do congresso, sem saber que era um trabalho do Jus Brasil, eles aprovaram o trabalho que valida a nossa pesquisa e o que valida o resultado principal de que nós somos a inteligência artificial muito mais confiável do que as genéricas. Eu vou encerrar por aqui, porque tudo isso que vocês viram está disponível no nosso stand, então a gente aguarda vocês para explorar. A gente está super disponível aqui dentro. Desculpa pela correria, gente. A gente teve um problema com os slides, mas é muito bom sempre estar falando do nosso trabalho. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está ali no stand bem aqui atrás. Muito obrigada e espero ver vocês ali no Jus Brasil. Um abraço.